Olá, gatíssimos e gatíssimas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, sejam bem-vindos ao Fins de Casamento, primeiramente. Agora, vamos imaginar uma situação aqui. Imagina você descobrir que o amigo do seu marido sabe mais sobre o que acontece na sua cama entre quatro paredes do que a sua própria mãe. Coisas que ninguém imagina, o melhor amigo sabe. Gente, essa mulher, ela viveu um completo pesadelo, porque esse homem, esse marido dela aqui, ele ultrapassou todos os limites, todos. Vamos saber que história é essa? Que relato é esse? Que alerta que ela traz pra gente hoje aqui? Bora lá. Olá, eu sou a Ana Paula, como é que está? Como é que estão vocês? O meu casamento, ele não acabou, mas ele não acabou por um fio. Eu tive que ter muito pulso firme e encarar uma realidade humilhante para conseguir salvar a minha família. O que eu vou contar para vocês é como a falta de limites do meu marido quase destruiu tudo que nós construímos em 10 anos de união. Eu e o Flávio, nós estamos casados há mais de uma década hoje. O nosso relacionamento sempre foi baseado em muita parceria, ou pelo menos era o que eu acreditava. Desde que nós começamos a namorar, eu tive que aceitar uma terceira pessoa da nossa vida, que era o amigo, o famoso Beto. O Beto e o Flávio, eles eram amigos desde a infância, cresceram juntos, frequentaram a mesma escola, então eles passaram todas as fases da vida um do lado do outro. No começo, eu achava que era uma amizade muito boa, uma amizade admirável, de cumplicidade. Eu via o cuidado que eles tinham um com o outro, e eu até pensava, nossa, é tão difícil, é raro, né, ver hoje homens com uma ligação tão forte, sendo leais, sendo íntegros. E o Beto, ele era tão presente na nossa vida que ele foi até padrinho do nosso casamento. Ele foi o primeiro também a saber da minha gravidez e a pessoa que também tinha a chave reserva da minha casa caso acontecesse alguma emergência. E nós morávamos em uma casa muito confortável e o Beto sempre estava por lá. Ele vinha para churrasco nos finais de semana, ele viajava com a gente também quando nós tínhamos férias. Então, ele participava de muitas decisões importantes da nossa vida. O Flávio, ele não comprava um carro sequer se ele não tivesse a opinião lá do irmão, amigo dele. Eu me dava muito bem com a namorada do Beto. E a gente formava aquele quarteto de amigos que todo mundo gostava. Eu nunca vi maldade, eu nunca tive ciúmes e eu sempre dei total liberdade para que eles tivessem o momento deles de homem, de sair, de fazer churrascada, essas coisas. Para mim, o Beto, na época, ele era mais do que da família. Ele era como irmão para mim. O problema é que o Flávio sempre foi um homem de muita conversa e pouca discrição. Ele sempre teve uma mania de achar que, por ser amigo de longa data, não precisava ter segredos. Eu sabia que eles conversavam sobre futebol, sobre trabalho, sobre contas, sobre as coisas como apertavam no final do mês. E eu achava super normal eles desabafarem sobre a dificuldade da vida. Até aí tudo bem, porque amigos, eles servem para isso, né? No bom e no mal. O que eu não sabia, e eu demorei muito tempo para perceber, é que o Flávio, ele tinha transformado a nossa cama, a nossa intimidade, em pauta das conversas dele. Ele não apenas contava que a gente brigava, ele detalhava as minhas inseguranças, as minhas reações e coisas que só pertenciam a nós dois. A postura do Flávio era de uma abertura também muito perigosa em relação ao amigo. Ele viu o Beto como um confessionário. E se a gente tinha uma noite diferente, ou se eu fazia algo para agradá-lo lá em quatro paredes, o Flávio, ele sentia a necessidade de compartilhar tudo para o amigo. Tudo. Parecia que eu era um troféu. Ele não via maldade em falar da nossa intimidade. Ele dizia que homem conversa sobre tantas coisas e que o Beto também contava da vida particular dele. Então os dois ficavam trocando, né, figurinhas. Só que existe uma linha muito clara entre desabafar sobre um problema e expor a dignidade da esposa, né? O Flávio, ele cruzou essa linha todos os dias, durante anos, sem que eu desconfiasse que a minha vida toda estava sendo um livro aberto para o padrinho do casamento, né, nosso casamento. E essa falta de filtro começou a moldar o jeito que o Beto me olhava. Como ele sabia
cada detalhe. Como ele sabia de detalhes que nenhum homem deveria saber sobre a mulher de um amigo, ele começou a perder o respeito por mim sem que eu percebesse. Ele me via através das palavras do Flávio, e as palavras do Flávio eram sempre cruas, diretas e sem nenhum tipo de proteção à minha imagem. Eu era a esposa dedicada na frente de todo mundo, mas nas conversas deles, eu era exposta em cada detalhe. O Flávio achava que estava fortalecendo o laço com o amigo, mas na verdade ele estava entregando as chaves do nosso relacionamento para alguém que não era de confiança. Então, esse amigo, depois eu me descobri que ele era um homem completamente sem escrúpulos. Então, ele não sabia como lidar com aquelas informações, que ele nem deveria ter aquelas informações. Então, eu comecei a notar que o Beto, ele ficava mais tempo na nossa casa do que o normal. Ele aparecia quando o Flávio não estava lá, sempre com aquelas desculpas de que precisava pegar uma ferramenta ou tratar de algum assunto rápido. O meu marido achava ótimo, dizia que o Beto estava cuidando da gente. E eu, besta, continuava tratando ele com a mesma educação de sempre. Só que o clima ficava mudando, ficava oscilando entre nós dois. O jeito que o Beto me cumprimentava, os comentários sobre a minha roupa e sobre como eu estava bonita naquele dia, começaram a pesar a mão. Não era mais só amizade. O meu marido, ele não via nada. Para ele, o amigo era um santo. E foi essa confiança cega e essa boca aberta do meu marido que deram o combustível para que tudo fosse acontecer depois. E o de respeito, ele não aconteceu de uma hora para outra, não. Foi construído tijolo por tijolo, conversa por conversa. E o ponto de virada aconteceu logo após o nosso aniversário de 10 anos de casados. Para comemorar, nós planejamos algo muito especial. Eu comprei uma lingerie nova, preparei o quarto, coloquei velas, fiz, né, toda aquela comemoração, toda aquela decoração para a nossa noite inesquecível de aniversário de casamento. E era algo tão especial, eu planejei tanto aquele momento, e foi nesse momento de conexão entre nós dois que, Anne, isso aí deve ficar marcado na memória do casal e não de outras pessoas. Só que não aconteceu nada disso, porque aconteceu tudo, foi tudo muito bom, tudo muito feliz. Só que 3 dias depois, nós decidimos fazer um churrasco em casa para reunir o Beto e a namorada dele. Era um sábado à tarde, o clima estava muito bom, meu marido estava muito animado, compramos muita carne, então, como nós tínhamos churrasqueira em casa, fizemos aquela comemoração entre nós 4. E eu lembro que eu estava na cozinha com a namorada do Beto, e nós estávamos terminando de preparar as guarnições. Em um determinado momento, eu peguei uma travessa de maionese e umas facas limpas para levar para eles até lá fora, na área da churrasqueira. Peguei tudo e conforme eu fui me aproximando da área externa, eu ouvi o meu nome sendo mencionado. O tom de voz era do meu marido. Ele falava um pouquinho baixo, mas assim que eu me aproximava, eu comecei a ouvir por toda a conversa deles. Eu fiquei parada atrás da porta de vidro, eu fiquei completamente paralisada. O meu marido, Anne, ele estava contando para o Beto, com riqueza de detalhes, tudo que nós tínhamos feito na nossa noite de aniversário de casamento. Tudo. Ele não estava apenas dizendo que a noite foi boa. O Flávio descreveu a cor da minha lingerie, a cor que eu usei. O que foi que eu disse no ouvido dele e até as posições que a gente tinha feito. E o pior de tudo não foi ele só falar, foi que ele ria enquanto ele falava, como se ele estivesse narrando um filme de conteúdo adulto para o amigo dele. O Beto, ele ouviu, enquanto meu marido falava, ele não falava nada, uma palavra sequer. Então, os ouvidos estavam bem ligados, prestando bem atenção. E ele fazia perguntas. Depois que meu marido terminou de falar, ele começou a fazer perguntas, queria saber a minha reação, como foi que eu reagia nas posições, tudo isso. E o Flávio respondia tudo. Tudo que o amigo perguntava, ele ia lá e dizia, sem um pingo de respeito pela minha privacidade. Eu senti, na mesma hora, o meu sangue ferver. Aquela intimidade que eu preparei com tanto carinho, aquela comemoração dos nossos 10 anos de casamento, tinha virado assunto de entretenimento para o melhor amigo dele.
Eu respirei fundo, eu engoli, Anne, um sapo gigantesco e eu entrei na área da churrasqueira. Lógico, né, que eu tive que fingir que eu não tinha ouvido nada. Coloquei as coisas em cima da mesa e eu percebi que assim que o Flávio me viu, ele mudou de assunto imediatamente. Só que o Beto, ele não disfarçou, não. Ele me olhou de um jeito diferente. Não era um olhar de um amigo ou de um padrinho, era o olhar de quem agora me conhecia mais intimamente. E porque você vai falando, você vai criando as imagens mentais na tua cabeça. Então, aquele homem, até sem roupa, esse homem me viu. Porque ele sabia cada parte, né? Porque meu marido detalhou tão bem. Então, eu passei todo o churrasco me sentindo suja, como se eu estivesse completamente sem roupa na frente deles. Eu mal conseguia olhar para a namorada do Beto. Eu sentia uma culpa que não era minha. Não era para que eu não era para me sentir daquela forma. Aquela situação era ridícula demais. Assim que eles foram embora, eu não esperei 5 minutos para confrontar o meu marido. Olha, chamei ele e joguei a real. Olha, eu ouvi tudo que você estava falando pro seu amigo lá na churrasqueira. Você não tem vergonha de contar tudo que a gente fez lá no nosso quarto, não? E a reação dele foi a que mais me revoltou. Ele não me pediu desculpas e nem ficou sem graça. Ele simplesmente deu de ombros e disse: Ah, Paula, deixa de ser neurótica. O Beto é meu irmão de vida, a gente conta tudo um pro outro. Ele também me conta das coisas dele. Então é conversa de homem, não tem maldade nenhuma, deixa disso. Eu respondi que aquilo ali não era conversa de homem, era uma exposição desnecessária. Eu falei que eu me sentia atraída, que a nossa noite de aniversário tinha sido jogada no lixo por conta da língua solta dele. Lógico, né, ele se irritou, começou a dizer que eu estava tentando controlar as amizades dele e que ele não ia deixar de ser quem ele era por causa de uma bobagem daquelas. Ele chamou, Anne, a minha situação, a minha privacidade de bobagem. Ele me chamou de antiquada e disse que o Beto era um homem de confiança que jamais usaria aquilo contra nós. Ele não ia sair espalhando para ninguém. Ficaria só entre eles. A ignorância do meu marido era tanta que ele não percebia que, ao dar aqueles detalhes para o amigo, ele estava me entregando de bandeja para a pessoa. Ele não conseguia enxergar isso. Pois bem, nessa noite que nós brigamos, eu não deixei ele tocar um dedo em mim. Eu que fui dormir no sofá porque eu não suportava a ideia de estar na mesma cama com um homem que estava fazendo o que estava fazendo comigo. O Flávio achou que eu estava fazendo, sabe, beicinho, estava fazendo drama e que eu ia esquecer aquilo e ia passar. Ele não tinha entendido a gravidade do que ele tinha feito. Ele achava que a lealdade dele com o amigo era maior do que o respeito que ele devia para mim. O que ele não imaginava era que o Beto, a partir daquele dia, ia começar a colocar as unhas dele para fora. Gente, antes de dar continuidade aqui, vocês estão gostando da história? Então, se você está gostando, se você gosta desse tipo de conteúdo, te peço a tua inscrição aqui no Fim de Casamento, tá bom? Deixe o seu like nesse vídeo, aproveita e me diz de onde você está me ouvindo para que eu possa te recepcionar, ok? Faz isso por mim, deixa o like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Continuando. Depois daquele churrasco, a minha vida dentro da minha própria casa se tornou um inferno psicológico. Porque o Beto, ele não era mais aquele irmão que chegava e sentava no sofá, falava de futebol, falava do dia a dia, não era mais isso. Ele mudou o comportamento da noite para o dia comigo. Como ele agora tinha acesso a todos os detalhes mais profundos da minha intimidade, por conta da língua solta do meu marido, ele passou a me tratar como se eu fosse uma qualquer. Ele me olhou diferente, não era mais um olhar de amizade. Ele me olhava fixo nos meus olhos, olhava meu corpo, olhava meus seios, olhava minhas pernas. E tudo, a forma como ele me olhava, me deixava sabe, desconcertado. Eu ficava muito incomodada com aquela situação. E o pior era que meu marido ele não percebia. Mesmo assim, em vez dele ficar, depois da nossa discussão, ficar de olhos mais abertos, será que eu passei do limite? Não, ele não percebia. Ou se ele percebia, ele não falava nada. E o Beto
né? Como eu falei, ele começou a frequentar a nossa casa e a frequência foi aumentando cada vez mais. Muitas vezes ele ia sem avisar. O meu marido achava ótimo, eles bebiam ao longo da semana e eu ficava só olhando de longe aquela situação toda. Uma vez, o Flávio, ele foi fazer alguma coisa na cozinha, depois ele foi no banheiro e foi buscar um balde de gelo para que eles continuassem bebendo. Nesse intervalo que ele foi fazer isso tudo, o Beto, ele soltou um comentário muito pesado, muito pesado. Ele se aproximou, eu estava na cozinha, ele se aproximou de mim e ele falou, no tom bem baixinho no meu ouvido: o Flávio me contou que você é bem animada quando quer, né? Ele tem sorte de ter uma mulher que faz tudo o que ele pede. Anne, no meu ouvido ele falou isso. Eu gelei na hora. Aquilo me deu um mal-estar tão grande. Eu olhei para ele com tanto ódio. Eu respondi que ele não tinha o direito de falar comigo daquela forma, que ele me respeitasse. E ele apenas sorriu. B continuou bebendo a cerveja dele e falou: ué, por que tu tá braba? Foi o seu marido que me contou. Se ele conta, é porque ele não se importa que eu saiba. Nesse momento, eu percebi que o meu marido, ele tinha destruído o meu respeito perante aquele homem. Pro Beto, eu não era mais a esposa do amigo dele. Eu era uma mulher liberada, uma mulher livre para comentários. Depois disso, eu tentei ainda falar com o Flávio, tivemos uma nova discussão. Eu fiquei com tanta raiva que eu tremia, porque, nossa, meu marido era muito babaca. E eu contei exatamente o que o Beto tinha me dito. O que ele fez, e a reação do Beto foi me irritar ainda mais. Desculpa, gente, a reação do Flávio, meu marido, foi me irritar ainda mais. Porque quando eu falei para ele, ele achou que eu estava brincando. Ele começou a rir. Ele falou: Paulo, o Beto é assim mesmo, ele gosta de provocar. Ele falou isso porque a gente é muito unido, ele não tem maldade, você está levando tudo para o outro lado errado. Tá muito paranoica, deixa disso. Ele ainda teve coragem de dizer que eu estava, sabe, fina demais. Estava muito sensível demais. Depois, né, dele defender o amigo com as unhas e dentes, eu fiquei com raiva dele ainda mais. Nos dias seguintes, as investidas do Beto ficaram ainda mais frequentes e mais ousadas. Ele começou a forçar contatos físicos comigo, porque antes ele só falava, depois ele foi querer começar a me tocar, pegar na minha mão, pegar no meu ombro, pegar na minha cintura. Às vezes, se eu passava por ele no corredor, e como o meu corredor da minha casa era bem estreito, ele não se afastava para que eu passasse. Ele ficava parado, forçando um esbarrão para que ele pegasse no meu ombro, pegasse na minha cintura. Então, ele dizia que era tudo acidental, mas não era, era proposital. E toda vez que isso acontecia, eu ficava com nojo. E eu comecei a evitar a ficar sozinha em qualquer cômodo com ele. Eu, e se o Flávio saía da sala, estava todo mundo junto, o Flávio saía, eu saía logo atrás. Eu me recusava a ficar no mesmo ambiente sozinha com aquele homem. Então eu me tornei uma prisioneira dentro da minha própria casa, sabe? Então era muito difícil, uma situação muito constrangedora. O Beto, com tudo isso, ele vendo que eu não estava gostando de nada que ele estava fazendo, ele percebeu que eu estava me esquivando das investidas dele, e ele começou a usar tudo que meu marido falava para tentar me desestabilizar. Ele fazia comentários sobre as minhas inseguranças, coisas que eu só tinha contado para o meu marido em momentos de vulnerabilidade minha. Anne, eu sofro de ansiedade, eu tive depressão na adolescência, eu tenho ataque de pânico, tudo isso. E ele sempre, para tentar me desestabilizar, ele falava: eu sei que você se sente meio mal com tal coisa, mas o Flávio disse que nem repara, que, sabe, não vai piorar, não. Ele me torturava psicologicamente. Ele usava a confiança do meu marido como uma arma para me mostrar que ele sabia tudo sobre mim. Ele queria que eu me sentisse exposta, vulnerável e, de certa forma, disposta para ele. E o clima entre eu e meu esposo foi ficando cada vez mais difícil.
Eu não conseguia mais ter desejo por um homem que me entregava de bandeja para um amigo. O meu marido reclamava que eu estava fria, que eu não queria mais saber dele, e eu respondia que era impossível ter intimidade com alguém que não sabia ficar de boca fechada. Ele, quando ele via que eu não queria ter mesmo nada com ele, o que que ele fazia? Ele saía com um amigo, e qual era o assunto? Eu. Ele contava que a gente estava mal, que eu estava muito fresca e que o nosso casamento tinha esfriado. Ou seja, ele dava ainda mais munição para o amigo continuar me cercando. E como se não bastasse o desrespeito físico dentro da minha própria casa, o Beto decidiu levar a invasão para o campo digital também, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu postava foto do meu dia a dia, do meu trabalho, às vezes alguma foto mais arrumada, quando eu saía com meu marido, fotos na praia. E o Beto, ele já me seguia há alguns anos, mas a interação dele sempre foi o básico, de um amigo, nunca foi de comentar nas minhas fotos. E depois que ele começou a saber da minha intimidade, ele começou a escrever coisinhas nada agradáveis nas minhas postagens. Ele começou a reagir em cada story com um foguinho, com aquela boquinha com a linguinha para fora, e aquilo não era legal. Não era legal. Ele estava me desejando. E toda vez que eu postava uma foto na academia ou apenas uma selfie, a primeira notificação que aparecia era dele. Parecia que ele estava todo o tempo disposto. Ficava atualizando para saber se eu tinha postado alguma coisa. E aquilo me causava um desconforto ainda mais absurdo. Eu sentia que ele estava me vigiando, esperando qualquer brecha para demonstrar que agora ele estava sabendo demais sobre mim. E o pior eram os comentários em fotos antigas. Ele começou a resgatar fotos minhas de biquíni em viagens que eu fazia, olha, quando eu era nova, novinha ainda. E ele comentava coisas do tipo: o Flávio é um homem de sorte. Eu sempre soube o que ele tinha em casa, mas agora eu tenho certeza. Ai, Ania, era, sabe, tantas coisas, tanta nojeira que isso me fazia. E eu comecei a restringir o acesso dele a mim. E o Flávio, com isso, ele, né, enfim, percebeu. Ele veio uma vez me questionar por que, que eu não estava, mas da forma como eu era, mais aberta, mais alegre, que eu estava muito longe das redes sociais, que eu não postava mais foto, que eu não postava mais stories. E eu peguei, me cansei de guardar aquilo, fui lá e mostrei o meu celular para ele, eu abri o direct lá do Instagram, e eu falei, olha só, por que, que eu parei de postar? Olha aqui o nível de comentários do seu amigo. Olha essas reações. Isso aqui, você acha que isso aqui é um comportamento de quem respeita a esposa do melhor amigo? Meu marido pegou o aparelho, olhou todas as mensagens e ele riu de deboche na minha cara. Ele disse que o Beto estava apenas sendo gentil e que eu era uma mulher muito bonita, então era natural alguém elogiar. Anne, ele chamava o Beto de meu irmão e ainda dizia que o Beto me admirava. A cegueira do meu marido era algo que me dava muito ódio. Ele não entendia que o amigo estava me elogiando para agradá-lo. Então, imagina, o Beto, depois que ele viu que eu estava bloqueando ele em tudo, eu só não bloqueei no WhatsApp, ele começou a mandar mensagens sobre tudo o que eles tinham conversado ultimamente. Uma noite eu recebi uma mensagem dele dizendo: olha, o Flávio me disse que você está meio estressada hoje, que não quis conversar com ele. Se você precisar de alguém para ouvir, para te fazer relaxar, saiba que eu estou aqui. E aquilo para mim foi o limite. Ele estava usando as crises do meu casamento, que o meu marido fofocava, para se oferecer como consolo para mim. Ah, não ia demorar, né, para ele fazer isso. E como eu não respondi, eu ignorei. Tirei print e mostrei para o Flávio no mesmo dia. Eu achei que dessa vez, ele vendo que o amigo falou para mim, ele ia explodir de raiva e iria abrir os olhos. Mas a reação dele foi ainda mais frustrante. Ele ligou para o amigo da minha frente, colocou no viva voz e falou: Ô Beto, a Paula tá brava aqui comigo porque você mandou mensagem dizendo que ia consolar ela. Olha, para de zoar minha mulher, cara, ela tá esquentada. E o Beto começou a rir do outro lado. Ô, Flávio, você sabe que é brincadeira.
Eu só queria ajudar, acalmar a fera, não se preocupa não. E os dois começaram a rir. Rir do meu descontamento, da minha frustração, da minha humilhação. O meu marido, depois dessa ligação, ele, ele quis me pintar como a vilã daquela história. Ele disse que eu estava estragando o clima da amizade que ele tinha com o amigo dele, que eu estava com muito falso moralismo. E foi nesse momento que eu percebi que meu marido ele não era apenas sem filtro. Ele era um cúmplice do desrespeito que eu estava sofrendo. Ele dava munição e ainda ria do amigo. E eu comecei a me sentir completamente desamparada. Eu não tinha um parceiro, eu tinha um homem que preferia a validação de um amigo abusivo do que a paz da própria esposa. Eu nunca fui prioridade naquela época para o meu marido, não. E o descaramento do Beto, com tudo isso do meu marido, com essa autorização dele, aumentava cada vez mais. Tá? Ele não tinha limites. Ele começou a comentar os meus stories do WhatsApp. Ele começou a fazer piadinhas de duplo sentido comigo. Eu sabia, eu entendia, né? Não tinha como eu não entender. E eu me sentia exposta para todo o nosso ciclo de social também. Só que eu não deveria me sentir desse jeito, porque eu estava me escondendo de um erro que não era meu, era deles. E com isso tudo acontecendo, eu comecei a printar tudo, cada comentário, cada reação, cada mensagem que ele me mandava. Eu não sabia quando, mas eu sabia que eu ia precisar de provas um dia. Um dia eu ia precisar esfregar a verdade na cara do meu marido, eu precisava mostrar que o amigo dele não era amigo, ele era um predador, alimentado pelo Flávio. E o tempo foi passando, a minha frustração foi aumentando, e a situação chegou no limite tão absurdo que uma vez eu estava no meu trabalho, eu estava no intervalo do almoço, quando meu celular ele começou a vibrar, e eram notificações do WhatsApp. E adivinha quem era? O Beto. Quando eu abri a mensagem, Anne, meu estômago revirou na hora. Na hora. Ele tinha me mandado um vídeo curto de cunho sexual explícito. Sabe aquelas cenas pesadas de internet? Aqueles cortes que as pessoas fazem? Pois é. Logo abaixo do vídeo, ele descreveu a seguinte frase: eu vi isso aqui e lembrei do que o Flávio me contou sobre vocês. Eu estava pensando em fazer igual com a minha namorada. O que você acha? Você tem experiência nisso, né? Então me dá um conselho. Eu senti uma mistura de ódio, nojo e uma humilhação que eu nunca tinha experimentado na vida. O Beto ele não estava apenas me mandando pornografia. Ele estava esfregando na minha cara que o meu marido tinha detalhado as nossas práticas mais íntimas para ele também. Ele usou a palavra experiência com um deboche que deixava claro que na cabeça dele eu era uma mulher com quem ele poderia ter qualquer tipo de conversa suja. Só que eu não respondi. Eu visualizei e eu não respondi. Bloqueei ele e eu passei o resto do meu dia em estado de choque. E eu vou te dizer uma coisa, Anne. Eu nunca passei por abusos sexuais, mas eu sinto que a sensação é quase igual. E em relação à violação, sabe? Porque eu senti que a minha privacidade, ela já tinha sido invadida além do limite. E isso é um sentimento que eu não desejo para ninguém. Eu só sei que nesse dia eu não consegui ficar no meu trabalho. Eu passei mal de verdade. Então eu cheguei e de saída fui para casa com um mal-estar, aquele mal-estar do cão, sabe? Quando o Flávio chegou em casa, eu não fiz jantar e eu nem dei boa noite. Eu estava sentada na mesa da sala e eu estava vendo tudo que tinha acontecido ao longo daqueles meses. Ele entrou todo animado, falando que teve um problema na obra, mas que ia dar tudo bem. E assim que ele viu a minha cara, ele parou de falar. Eu não disse uma palavra, apenas desbloqueei meu aparelho e joguei o celular em cima da mesa. E mostrei, né? Ele viu o vídeo que o Beto tinha me mandado. Eu falei: olha, lê isso aqui, Flávio. Mas lê com calma e me diz se isso daqui é brincadeira de irmão para você. Você diria o que ele falou para mim, para a namorada dele? Só me diz isso, eu só quero entender. Ele pegou o telefone e conforme ele ia lendo, o rosto dele foi mudando. Ele ficou vermelho, depois ele ficou pálido.
Ele olhou para o vídeo, leu a frase onde o Beto citava que ele tinha contado e pela primeira vez em muito tempo, eu vi o meu marido perder o rebolado. Ele, bem fiel ao histórico de defesa do amigo, daquela covardia toda, a primeira coisa que ele tentou fazer, para que eu não ficasse ainda mais irritada, foi tentar minimizar o que tinha acontecido. Ele falou: Nossa, o Beto realmente ele passou do limite agora. Passou do ponto, né? Ele deve ter bebido e achou que ele tinha algum tipo de liberdade. Mas não liga, meu amor. Não liga, meu amor, porque ele é sem noção, você sabe. Só que dessa vez eu não deixei, não, Anne. Eu não deixei ele terminar de falar. Eu gritei com todo o ódio que eu estava guardando há meses. Falei: Olha, ele não achou que ele tinha liberdade, Flávio. Você deu essa liberdade para ele. Você contou para ele o que, que a gente faz na nossa cama. Você transformou a sua esposa em um objeto de fofoca para um cara que não vale nada. O Beto ele só me mandou esse vídeo nojento porque você ensinou ele que eu não mereço respeito. E eu disse que eu não aceitava mais desculpas, de que se ele não tomasse uma atitude drástica naquele momento, eu pegaria as minhas coisas e eu sairia de casa naquela mesma noite. Então, estava nas mãos dele. Ele ainda tentou argumentar, disse que eu estava sendo muito radical, mas eu dei o ultimato. Olha, ou você liga para esse mau caráter agora, na minha frente, e acaba com essa palhaçada, ou o nosso casamento ele termina aqui. Escolhe, ou seu irmão ou a sua esposa. E eu vi que ele ficou indeciso. Deu para perceber nos olhos dele que ele não sabia o que fazer. O que, que eu faço? Quem eu devo agradar? Ele ainda teve a audácia de sentir pena de confrontar o amigo, de ligar para o amigo. Mas ele viu que eu estava falando muito sério. Então eu já não, eu para engrossar mais o caldo, eu coloquei até minhas malas em cima da cama para que ele visse que eu não estava brincando não, estava falando muito sério. Foi quando ele percebeu que não tinha chance para ele, ele ligou para o Beto e colocou no viva voz. Quando o Beto atendeu, ele ainda estava rindo, achando que o Flávio ia comentar o vídeo. Ele falou: E aí, parceiro, a Paula te mostrou o que eu mandei? Engraçado, né? E o Flávio, todo sem jeito, mas tentando manter a postura, disse: Beto, que pô, de vídeo é esse que você mandou para minha esposa, cara? Tu perdeu a noção do perigo? Isso é de respeito, cara. Eu te conto as coisas na confiança e você me faz uma baixaria dessas? E a resposta do amigo, o amiguinho dele lá, foi o que finalmente abriu os olhos do meu marido. Você sabe o que o Beto fez, gente? Ele soltou uma gargalhada no telefone e disse: Ué, Flávio, agora você vai dar uma de santo? Você passa horas no bar me contando cada detalhe do que tu faz com ela. Você fala até o que ela fala pra ti, o que ela gosta de ouvir. E agora tu quer ficar bravo comigo porque eu mandei um videozinho pra ela? Você que deu abertura, cara. Se você não respeita a tua mulher, por que que eu tenho que respeitar? Nesse momento, meu marido ficou mudo. A verdade, ela tinha sido jogada na cara dele pelo próprio amigo. O Beto lhe desligou o telefone na cara do Flávio. E depois disso, meu marido ficou transtornado. Só que não era apenas de raiva do amigo, era de vergonha também. Ele jamais imaginou que o amigo fosse falar com ele daquela forma. Ele ficou tão pé da vida que ele não conseguiu ficar parado. Ele pegou a chave do carro, me olhou com uma cara de ódio e foi embora atrás do amigo. Eu ainda tentei impedir, não porque me importasse com o Beto, nunca me importei com ele, mas porque eu sabia que aquilo só ia gerar mais baixaria. Só que ele não quis saber, saiu cantando pneu em direção à casa lá do amigo. Eu fui atrás com o meu carro, precisava ver qual seria o final daquela história. Quando chegou lá, ele começou a gritar na rua, chamando o Beto. O Beto foi lá, ver o que, que o amigo queria e os dois começaram a bater boca. O Beto, ele sempre foi um homem muito arrogante. Um homem tão arrogante que nada abalava ele. Quanto mais ele via que meu marido estava com raiva, que ele estava enfurecido, que ele estava com a cabeça fora do lugar, mais ele ria na cara dele. Teve uma parte
que o Beto falou bem assim: você veio aqui fazer cena, Flávio? Logo você que me contou até o que sua mulher fala na hora H, agora você quer dar uma de marido protetor, o cara bonzão. Cara, vai-te embora. Só vai-te embora. Quando ele falou isso, o meu marido perdeu o controle e partiu para cima dele. Os dois se atracaram ali mesmo. Foi aquela briga, foi soco, foi chute, foi uma cena patética. Os dois amigos que se diziam irmãos, rolando no chão, parece dois cachorros. Eu desci do carro e eu gritei para que eles parassem com aquilo, mas o ódio era tanto que eles nem ligaram. O Flávio conseguiu acertar um soco no rosto do Beto, mas o Beto, que sempre foi mais forte, empurrou ele contra o poste e segurou ele pelo pescoço. Foi nesse momento que o Beto soltou a frase: bate mais, seu otário. Mas lembra que eu só tive coragem de mandar aquele vídeo porque você me deu a chave do seu quarto. Você me descreveu a sua mulher como se ela fosse uma qualquer. Você que me deu liberdade. Se você não respeita a intimidade da sua mulher, por que eu vou respeitar? Eu só fiz o que você me induziu a fazer desde muitos meses atrás. Nessa mesma hora que o Beto jogou ainda mais as coisas na cara dele, ele parou de brigar. Depois o Beto ainda disse: olha, a verdade dói, né? A verdade eu sei que ela dói, e dói muito. A namorada do Beto, que viu toda a discussão e entendeu o que estava acontecendo, começou a gritar com ele, dizendo que ele era um nojento e que ela também já tinha percebido o jeito que ele falava de mim. E ela terminou com ele ali mesmo, no meio da rua, jogou muitas coisas na cara dele. Foi aquele caos total, né? Eu brigando com meu marido, ela brigando com o namorado dela, foi aquele bate-boca. Depois ela ainda tentou me consolar, porque ela, né, teve empatia comigo. Só que não teve jeito, eu estava muito estressada, eu estava fora de mim também. Depois disso, toda essa humilhação, eles nunca mais se falaram. O grupo de amigos que nós tínhamos se dividiu, porque as pessoas tomaram partido de um e de outro. Todo mundo espalhou a história como achava que era e ficou por isso mesmo. Depois que eles terminaram essa briga deles aí, voltamos para casa. O Flávio estava completamente destruído e decepcionado com o amigo e irmão. Quando ele entrou no nosso quarto, ele sentou na cama e ficou parado por uma hora. Ele finalmente tinha entendido que o inimigo não era apenas o Beto, o inimigo era a própria necessidade dele de se sentir o cara para os amigos. Então ele não se importava de expor a pessoa que deveria ser mais sagrada para ele, que era eu, a esposa, né? E depois disso ele não conseguiu mais me olhar nos olhos. Eu deixei ele um tempinho, mas eu não senti pena, não. Eu senti foi um alívio, porque aquela amizade tóxica tinha acabado. Só que depois daquela briga toda, eu fiquei muito cansada. Muitos meses de frustração, muitos meses de briga, muitas vezes, né, de discussão, por conta de uma pessoa que não valia nada. Então eu não tinha pena, mas eu me senti muito mal por conta de mim. O meu casamento estava em completa ruína. A minha intimidade tinha sido escancarada para todo mundo ouvir. E meu marido ele só aprendeu a lição porque ele apanhou fisicamente e verbalmente do melhor amigo, né? Então eu deixei ele sozinho lá e eu fui dar uma volta, porque eu também precisava de espaço. Eu saí para pensar em tudo o que aconteceu, porque o próximo passo não seria apenas perdoar, mas decidir se eu ainda queria estar casada com um homem que precisou passar por tudo o que ele passou para entender o que significa o respeito básico por uma esposa. Depois de umas horas, eu voltei para casa e eu chamei ele para conversar. Pedi, olha, senta aqui, nós precisamos resolver essa situação. E antes de eu falar o que eu precisava, eu deixei claro que se ele abrisse a boca para dizer uma única coisa, que ele desse uma desculpa esfarrapada, eu ia terminar tudo ali mesmo. Então, que ele ficasse calado. E eu sentei na frente dele e eu dei meu ultimato. Eu falei que para a gente continuar sob o mesmo teto, as regras da nossa vida iam mudar drasticamente. A primeira condição era o isolamento total. Eu exigi que ele bloqueasse o Beto em todas as redes sociais, que ele mudasse o número do celular e nunca mais, em hipótese alguma, ele frequentasse os mesmos lugares que aquele mau caráter. Eu não queria saber de coincidência. Ah, eu encontrei ele por coincidência lá no bar. Não, não quero saber de encontros de amigos em comum. Eu não quero saber. Para mim,
o Beto ele tinha morrido e o Flávio ele teria que agir também dessa forma, como se ele nunca tivesse existido. E se eu soubesse também que ele tivesse, se eu soubesse que ele teve qualquer contato, por menor que fosse, eu iria me divorciar dele. Esse foi o início do meu ultimato. A segunda condição foi a transparência absoluta. Eu disse para o meu marido que a partir daquele dia eu teria acesso livre ao celular dele, às redes sociais e às conversas de trabalho também. Eu não fiz isso por ciúme, porque eu nunca fui uma pessoa assim, sabe? Eu nunca tive essa necessidade de ficar vasculhando a vida de ninguém. Mas eu precisava garantir que ele não estava fazendo mais média com outros amigos e colocando a minha intimidade como uma moeda de troca. Ele ainda tentou argumentar sobre privacidade, mas eu cortei ele na hora. Olha, você, amigo, perdeu o seu direito, o direito à privacidade, no momento em que você começou a comentar com teu amigo sobre a cor da minha lingerie, a cor da calcinha que eu estava usando, tudo isso. Então, se você quer privacidade, você vai morar sozinho, meu amigo. Se você quer ser meu marido, você vai ter que viver na claridade total. Lógico, né? Ele aceitou tudo, não falou mais nada, estava com o ego completamente estraçalhado, então teve que aceitar. E ainda teve a terceira condição, e essa foi a mais difícil para ele: o afastamento do nosso círculo social total. Como a briga na rua aconteceu na rua e alguns vídeos foram gravados de vizinhos, então eu não queria mais saber de tititi, não queria mais saber de fofoca. Beleza, quem estava sabendo, eu estava sabendo, mas eu não queria ser informada que eu estava no círculo de uma fofoca, eu não queria mais saber disso. Então, cortar o círculo social total. Eu me recusei a continuar frequentando os churrascos de amigos dele, frequentando as festas de família, onde o assunto seria a nossa desgraça. Então, eu fiquei reclusa. Eu vou ficar reclusa, se você quiser continuar comigo, você também vai ficar. Nós paramos de sair por um bom tempo, paramos de receber visitas, parei de receber ligações de amigos que queriam saber o que tinha acontecido. Então, era isso e ponto. Então, esse isolamento ele foi necessário para que a gente tentasse reconstruir o que sobrou do nosso casamento. O Flávio, ele entrou, depois dessa nossa longa conversa, em um estado de depressão muito profunda por algumas semanas. Ele sentia falta da convivência com o amigo, mas sentia ainda mais vergonha de ter sido desmascarado daquela forma. Ele percebeu que a irmandade dele era baseada em um desrespeito mútuo pelas mulheres que eles tinham em casa. O Beto me desrespeitava e meu marido desrespeitava a namorada do Beto também. E eu tive que ter muito pulso firme. Eu não consolei meu marido nem uma única vez, eu não passei a mão na cabeça dele. Eu deixei ele sentir o peso de tudo o que estava acontecendo. Eu precisava que ele entendesse pela dor que a intimidade de um casal é um território sagrado e inviolável. Nesse período, a gente mal se falava em casa. Foi o período de trevas do casamento, né? Era só o básico do básico mesmo. Eu não deixava ele chegar perto de mim. A nossa vida sexual, que era o assunto favorito dele, deixou praticamente de existir. Eu disse a ele que eu não teria intimidade com um homem que não sabia honrar a nossa cama. Ele teve que aprender a me reconquistar do zero, sabe, do absoluto zero. Então foi um tempo de muita frieza e de muita análise. Eu vigiava cada gesto dele. Se ele demorava 5 minutos a mais no trabalho, eu exigia uma explicação. Eu me tornei a verdadeira fiscal da vida dele. Então ele teve que aprender a engolir o orgulho para que ele não me perdesse. Então o impacto social foi muito cruel, né? Então, durante muito tempo, foi assim. Eu andava com a minha cabeça erguida, mas o mau caráter que eu tinha com o marido e do traidor, eles também andavam de cabeça erguida. Parecia que nada tinha acontecido. Então, eu sempre reforcei tudo que eu tinha dito para ele, né? Todos os meus ultimatos. Hoje, depois de muito tempo, o meu casamento, ele é um contrato de regras bem claras. E, por incrível que pareça,
não, eu não tenho margem de erros no meu casamento. Muita gente me pergunta por que que eu não pedi o divórcio logo de cara, depois de saber que o Flávio estava falando tudo o que ele falava sobre mim. E a resposta é simples: eu não ia deixar um mau caráter como o Beto destruir a família que eu levei anos para construir. Mas para o Flávio ficar em casa, o preço foi bem alto também. Ele teve que aceitar que o homem da casa, agora sou eu no que diz respeito à nossa moralidade. O Flávio, que contava tudo para o amigo, morreu naquela calçada junto com a amizade dele. Então, depois disso, a nossa vida mudou completamente. Nós cortamos os laços praticamente com todo mundo. Eu descobri, depois de toda essa confusão, que outros amigos do Flávio também sabiam detalhes da nossa vida. Então, eles não davam em cima de mim como o Beto, mas eles riam pelas minhas costas, comentando sobre a nossa vida íntima. O Flávio, ele era conhecido como o dominador, o garanhão. Então, era assim que ele era visto e ele gostava de ser visto assim. Hoje, o celular dele para mim é um livro aberto. Eu reviso toda semana ainda hoje. O celular dele não tem senha, não tem conversas apagadas e ele não frequenta mais o Happy You depois do trabalho, porque eu não deixo mais. Então, ele sai do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ele só sai comigo. E vai ser assim durante um bom tempo. Se ele quiser permanecer nesse casamento. Então, gente, eu sei que meu marido ele não é um homem ruim. Ele é um cara muito legal. Ele é um amigão de todos. No começo eu sei que foi muito difícil, mas depois ele entendeu que eu devo ser a prioridade dele, assim como eu sou a prioridade, assim como ele é a minha prioridade. Então, depois que ele entendeu que a confiança ela é um cristal, que depois que ele quebra não volta a ser mais como era antes, ele está sendo obrigado a colar pedacinho por pedacinho para tentar fazer com que as coisas elas fiquem melhores a cada dia. A relação com a família dele também foi bem abalada. A minha sogra não, desculpa, gente. A mãe lá do Beto, ela ainda me procurou para tentar reaver a relação dos dois. E eu fui lá e bloqueei o número dela. E eu conversei com o Flávio sobre o que ele deveria fazer. Então, não existe irmandade onde não existe respeito pela esposa do próximo. O Flávio agora vive uma vida reclusa, entre aspas. Nós saímos sim, sempre. Nós temos 2 filhos hoje. Nós não fazemos mais aquelas churrascadas que nós fazíamos em casa, não. É sempre a nossa família, nós viajamos juntos, sempre coisas relacionadas à nossa família. Não tem mais abertura para amigos estarem aqui dentro de casa, para que tenha aquele tititi que tinha antes. Eu cortei isso pela raiz. E a maior lição que ficou de tudo isso é que a traição ela não começa apenas do contato físico. A traição do meu marido foi verbal e emocional. Quando ele escolheu o Beto como confidente da nossa intimidade, ele me traiu mais do que estivesse saído com uma outra mulher. Ele entregou a minha vulnerabilidade para um predador. O erro dele foi achar que conversa de homem é inofensiva, só que não é. O que você fala sobre a sua esposa para os seus amigos define como eles vão tratá-la. Se você não coloca a sua mulher num pedestal de respeito, os seus amigos vão tratá-la como uma opção. Hoje, o Flávio é um marido muito mais atento e silencioso. Ele aprendeu da pior forma que boca fechada evita que a sua família seja destruída. O Beto ele se mudou para outro bairro, a namorada dele realmente não quis mais saber dele, não voltou atrás, ela não engoliu mais a história e foi seguir a vida também a namorada. Eu sigo com meu casamento, mas com os olhos bem abertos. Eu não sou mais a Paula ingênua, que achava bonito o marido ter um amigão. Hoje eu sou a Paula que protege a própria dignidade com mãos de ferro. E para vocês que estão me ouvindo, fiquem atentas. Se seu marido tem um amigo que parece saber mais sobre a rotina de vocês que você mesma, ou se ele chega em casa contando fofocas de cama de outros casais, saiba que ele provavelmente está fazendo o mesmo com a sua vida. Intimidade de casal é um segredo de dois. Se entrar um terceiro, o respeito sai pela janela. O meu casamento ele sobreviveu, mas a cicatriz da exposição ela é eterna. Hoje nós vivemos bem, mas vivemos apenas para nós.
O mundo lá fora não precisa saber o que acontece entre as quatro paredes do nosso quarto. Meu marido finalmente aprendeu que o silêncio é o melhor guarda-costas de um relacionamento feliz, tá? Minha amiga, você teve muita paciência. Você, não sei se eu teria essa paciência aqui não, tá? Então, a Paula, o teu relato, ele é um alerta necessário sobre limites de amizades e o respeito conjugal. A exposição como traição. O Flávio cometeu uma violência psicológica ao te transformar em um entretenimento para o Beto. Isso retira a humanidade da parceira e transforma ela em um objeto. Oportunismo predatório. O Beto ele só agiu porque ele sentiu que o próprio marido não te valorizava o suficiente para manter o sigilo. Predadores procuram frestas e o Flávio abriu o portão principal. Ele escancarou tudo, né? Olha aqui, ó. Tudo para você. Reconstrução com limites. O seu pulso firme foi a única coisa que impediu o fim total desse casamento. Transparência não é invasão de privacidade em casos de quebra de confiança. É um protocolo de cura. Tá bom? Essas são minhas palavras aqui. E a análise, vou fazer uma análise sobre a carência. Carência de limites e a busca por validação masculina. Isso tudo pode transformar o casamento em um verdadeiro espetáculo para as pessoas de fora. O caso da Paula e do Flávio é um exemplo clássico de traição e exposição. No comportamento do Flávio, nós observamos uma falha grave de diferenciação entre individualidade e conjugalidade. Ao levar detalhes para a mesa de bar, para conversas entre os amigos, ele usou a esposa como moeda de troca. Para o Flávio, contar tudo era uma forma de reafirmar sua virilidade e fortalecer o vínculo com o macho alfa, né, lá no grupo com o Beto. Ele não via a esposa dele como um ser humano com direito à privacidade, mas como um troféu. Então, sabe, ele compartilhava tudo isso para angariar respeito dos amigos. Já no comportamento do Beto, nós vemos o oportunismo predatório. Na psicologia social, quando alguém expõe a sua parceira e, e ele está inconscientemente desprotegendo aquele território. O Beto interpretou a falta de filtro do Flávio como uma autorização implícita. Se o próprio marido não respeita o corpo e a imagem da esposa, por que o amigo deveria respeitar, né? O envio do vídeo íntimo foi o teste final de poder. O Beto ele queria ver até onde a submissão da Paula e a cegueira do amigo iriam. Então foi um teste isso que ele fez também. E a conclusão aqui, gente. Desabafar versus expor. Aonde está a linha? Onde é que está? Existe uma diferença brutal entre buscar o apoio e cometer uma indiscrição. É vital que todo casal entenda isso antes que a confiança seja assassinada pela sua língua. Desabafar é sobre você. Eu me sinto triste porque não estamos nos comunicando bem. Estou preocupado com o nosso financeiro. Eu sinto que eu perdi a conexão com ela. O foco é o sentimento e a busca por uma solução ou conforto. Desabafar é sobre você. Expor é sobre o outro. É contar a cor da lingerie, detalhar o desempenho na cama, revelar inseguranças físicas da parceira ou repetir frases ditas em momentos de vulnerabilidade. O foco é a curiosidade alheia e a objetificação. Então, a regra aqui é clara. Se você vai contar, não, desculpa, se o que você vai contar faria sua parceira sentir vontade de se esconder ou se sentir nua na frente de quem está ouvindo, você não está desabafando. Se isso vai constranger o teu cônjuge, você não está desabafando, você está expondo. Você está cometendo uma traição moral. O respeito, ele não morre apenas na cama de um hotel. Ele morre a cada detalhe íntimo que você sopra no ouvido de quem não faz parte do seu casamento. Então, fiquem atentos. Fiquem atentas aos irmãos, às irmãs de alma do seu marido ou da sua esposa. Muitas vezes o inimigo não está na rua, mas ele está sentado no seu sofá, bebendo a sua cerveja, comendo da sua comida. Então, tem alguns passos aqui que eu preciso que vocês entendam.
que são 5 comportamentos de amigos tóxicos para o nosso casamento. O primeiro é o competidor velado. É aquele que sempre tenta superar o seu marido. Se vocês compram um carro, ele vai lá, critica e diz que o dele é melhor. Ele vê você não como a esposa do amigo, mas como um prêmio que ele também quer ganhar para provar sua superioridade. Segundo, o piadista de duplo sentido. Ele faz comentários engraçados sobre o seu corpo ou a sua rotina, sempre testando até onde ele pode ir. Se você reclama, ele diz que é frescura, e o seu marido acaba ficando do lado dele para não parecer chato. Terceiro alerta, o crítico da relação. Ele está sempre soprando no ouvido do seu marido ou da sua esposa que ele é dominado, que está mudado, ou que a mulher não pode mandar nele daquela forma. Ele quer afastar o amigo da família para manter a influência dele intacta. Quarto ponto de alerta: o invasor de espaço. Aparecer sem avisar, mandar mensagens em horários impróprios e ignorar a sua presença quando você está no cômodo, ele age como se o seu marido pertencesse a ele e você fosse apenas um obstáculo. Então, pessoas que chegam na tua casa ali do nada, mano, parece um amigo do meu marido aqui, cadê o Bruno? Tá aí? Não, não tá. Posso entrar para esperar? Não, não pode. Só apareça na minha casa quando ele estiver. Você tem que aprender a colocar limites dentro do teu relacionamento. E seu marido também precisa colocar limites nas pessoas que ele confia, tá bom? E quinto e último alerta, o lobo em pele de cordeiro. É aquele que se faz de conselheiro. Ele ouve as fofocas do seu marido sobre as brigas de vocês e depois usa essas informações para se aproximar de você, fingindo ser um homem compreensivo que o seu marido não é. Tá bom? Então, todo casal briga. Todo casal briga. Todo casal tem seus momentos de vulnerabilidade, tem seus altos e baixos. Vocês precisam definir que dentro do relacionamento, o meu melhor amigo é meu marido. Apenas isso. E a melhor amiga dele sou eu. Então, coisas relacionadas ao casamento dizem respeito somente a mim e a ele. Se nós estamos em altos e baixos, não vou comentar. Não se deve comentar. Porque, gente, nem todo mundo é o cordeiro que a gente acha. Tem gente que é o lobo. Só tá ali caçando. Poxa, eu acho ela tão bonita. Deixa ele dar um vacilo. Deixa só ele dar um vacilo para ver só o que vai acontecer. Vocês já viram aquela. Tem sempre aquela situação, né? O cara é cheio de amigo. Quando ele termina com a namorada, quem são os primeiros a dar em cima da namorada dele? Os amigos. A mulher se separou. Não, nenhum amigo meu vai fazer nada. Todo mundo vai me respeitar. Quem é o primeiro a dar em cima da esposa dele? O amigo. Então, fiquem muito atentos às pessoas que vocês se relacionam, que vocês têm confiança, tá bom? Nem todo mundo é o que parece ser. E aqui, minha amiga, você teve muita paciência. Eu não teria, não. Na primeira soltada de palavrinha, na primeira soltada de língua do meu marido, ele, pegava o beco. Esse sou eu. Não sei se muitos de vocês iriam fazer a mesma coisa. Não se fala intimidade de mulher e de homem para ninguém. O que acontece aqui, quatro paredes, fica aqui, gente. Entendam isso, tá bom? Então, eu espero que os sinais de alertas, eles fiquem bem claros para vocês. Lobo em pele de cordeiro, invasor de espaço, o crítico da relação, o piadista de duplo sentido e o competidor velado. Esses são os 5 passos, 5 comportamentos, né, de amigos tóxicos para o nosso casamento. Fiquem longe desses 5 tipos de pessoas, tá bom? Então é isso, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência, pelos comentários. Se você me assistiu até aqui e não deixou o like nesse vídeo, aproveita e deixa agora. Se você me assistiu até agora e não deixou sua inscrição, aproveita e se inscreve. Aproveita e me diz de onde você me ouviu. Coloque aí nos comentários para que eu possa te recepcionar, tá bom? Gente, se você quer participar aqui do Fim de Casamento, você tem várias maneiras de participar. Você pode enviar seu relato para que eu fale aqui, relate da melhor forma aqui para as pessoas. Você pode aparecer também se você quiser. Pode contar a tua própria história você mesma. Tem várias formas de você
querer participar, poder alertar outras pessoas, tá bom? Então fica a critério de vocês. Então, gente, saiba que o propósito do fim de casamento aqui é alertar, é integrar, é ser uma rede de apoio para mulheres e homens que vivem em relacionamentos abusivos, narcisistas, manipuladores. Esse relato de hoje, ele não finalizou, porque ela quis dar uma nova oportunidade, quis ver até onde o marido iria por ela. Estão bem, não estão 100%, mas estão 80%. Ela quis dar uma nova oportunidade, só quem, né, sabe as dificuldades que ela passou foi ela mesma. Aqui o que eles mandam pra gente é apenas ali uma frecha de tudo que aconteceu, um resumo do resumo de 10 anos de relacionamento. Então, 10 anos não são 10 dias. Então, é isso. Eu espero que o Flávio aqui ele tenha aprendido a lição, que ele veja a esposa dele como a prioridade de vida dele. E se não for, né, que ela identifique isso e vá viver a vida dela e seja feliz. Então é isso. Muito obrigada pela presença de você mais uma vez. Vejo vocês agora nos comentários e nos próximos relatos também. Aí não se esqueçam, temos lives dia de segunda, quarta e sexta. E os vídeos, tem um vídeo, dia de live, sai vídeo pela manhã, às 8 horas, horário de Brasília, e ao meio-dia do mesmo dia tem a live. Sempre quando tem live, tem um vídeo mais cedo, tá bom? Para que você assista ao relato gravado. Então é isso, meus amores, muito obrigada mais uma vez. Vejo vocês agora nos relatos gravados, nas lives e nos comentários também. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.